oitavo planeta do Sistema Solar, um gigante gasoso semelhante a Urano, com cerca de 3,9 vezes o tamanho da Terra. É o quarto maior planeta em termos de diâmetro e o terceiro em termos de massa, com cerca de 17 vezes a massa da Terra. A atmosfera desse planeta é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano, água e amônia, e sua cor azulada é resultado da absorção da luz vermelha pela atmosfera de metano. Assim como Saturno, Netuno tem um sistema de anéis, porém eles não são tão proeminentes quanto os de Saturno. Também tem 14 luas conhecidas, sendo a maior delas Tritão, um dos objetos mais frios conhecidos no Sistema Solar. A superfície de Netuno é composta principalmente de nuvens, e a pressão atmosférica é muito maior do que a da Terra. A descoberta do planeta Netuno foi uma colaboração entre os astrônomos Urbain Le Verrier, John Couch Adams e Johann Gottfried Galle. O avistamento de Netuno ocorreu em 23 de setembro de 1846 e foi um marco importante na história da astronomia e na compreensão do Sistema Solar. O nome Netuno vem da mitologia romana, em que o deus dos mares era chamado de Neptuno, conhecido como Poseidon na mitologia grega, um deus importante ao lado dos irmãos Júpiter, também chamado de Zeus, e Plutão, o Hades para os gregos. Era considerado o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Sua imagem frequentemente é retratada com um tridente, um símbolo que ainda é associado a ele hoje. O nome foi proposto pelo astrônomo alemão Johann Galle. Na astrologia, o planeta Netuno é o regente do signo de Peixes e da casa 12, o que significa que nessas posições considera-se que ele está domiciliado. O detrimento acontece quando ele está no signo de Virgem e na casa 6. No corpo, conforme o livro Conhecimento da Astrologia, tem relação com a divisão das células, com os fluidos orgânicos, com a glândula pineal e a aura. Além disso, de acordo com informações trazidas pelo livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, também tem relação com a espinha dorsal, as fibras nervosas, os pés, as funções telepáticas, os glóbulos brancos do sangue e as funções sinestésicas. Demora cerca de 160 anos para completar o ciclo em volta do Sol, ou seja, fica cerca de 15 anos em cada signo. É tido como a oitava superior de Vênus e o segundo planeta transcendental. Sua ação é sutil, gradual e às vezes insidiosa. O livro Astrologia do Karma traz que, enquanto Vênus ocupa-se do amor e da beleza do ponto de vista pessoal, Netuno visa elevar a experiência da beleza e do amor a um nível que transcende as necessidades do ego. A simbologia de Netuno tem a ver com o impulso espiritual ou escapista, com a intuição. Conforme a autora Ana Maria Costa Ribeiro, Netuno refina e amacia o que ele toca, mas também ilude e dissolve. Enxerga a realidade, mas prefere colori-la ou não enfrentá-la, como se desejasse que tudo fosse belo e ideal. Por meio dele, o homem consegue se inspirar, imaginar ou captar as emoções e os sentimentos. Conforme o livro Astrologia Kármica, Netuno é o símbolo da dissolução dos liames terrestres e tem ligação com as iniciações religiosas, em que o adepto deve ultrapassar um limiar que o separa do mundo e renunciar a este. O planeta Netuno preside também a última iniciação, a prova final que liberta definitivamente o ser em sua última encarnação. Os atributos netunianos são dom de profecia e discernimento dos espíritos, aptidões parapsicológicas, senso artístico altamente desenvolvido, musicalidade, o dom da compaixão, o dom de cura. Os karmas netunianos, aliás, são reconhecíveis, pois dizem respeito a doenças inexplicáveis,
crônicas, hospitalizações, erros médicos, prisão e exílio político. E tais karmas geralmente têm como objetivo ensinar o nativo a distinguir a verdade da ilusão. Segundo a autora Maria Eugênia de Castro, Netuno é o autor das instruções finais, que por consequência são as mais difíceis. É provável que apenas aqueles com um elevado nível de percepção consigam entender suas mensagens. Netuno representa a busca pelas finalidades, pelos porquês da existência. É no silêncio interior que ele envia sinais, e é preciso observar as múltiplas micromensagens que se recebe diariamente. É um lembrete de que precisamos ouvir. O silêncio propicia um campo mental e espiritual que pode estabelecer uma ligação com as mentes do saber universal, podendo nos proporcionar inteligência, inspiração e compreensão. O livro Astrologia do Karma aponta para o fato de que, enquanto Urano tinha uma função baseada no intelecto, Netuno busca gerar uma resposta emocional. Dessa forma, os outros não despertam em nós apenas uma compreensão, mas também sentimentos. A função netuniana é complexa e, assim como pode proporcionar grandes recompensas, também pode gerar problemas, especialmente quando a ênfase das atitudes da pessoa passa a ser em escapismo. Netuno tem a ver com a beleza universal, com a busca por um ideal, algo que parece impossível atingir. É a capacidade de ver a beleza no todo e não apenas nas partes desse todo. E para isso é preciso ver além da matéria e não estar absorvido no próprio ego. Para reagir a Netuno, é preciso algum grau de consciência espiritual. Ele ensina que a beleza está nos olhos de quem vê, e que existe uma beleza que não deve ser esquecida, a despeito de sua manifestação física. As dificuldades das pessoas em sintonizar com o amor universal deram má fama a Netuno no tocante à felicidade terrena. Contudo, a ironia é que a felicidade vem através dele. Esse planeta também é associado à compaixão, ou seja, a capacidade de sofrer com os outros, de se colocar no lugar e de compartilhar os sofrimentos dos outros. Afinal, isso é parte do amor universal. Então, Netuno pede que a sensibilidade seja canalizada para o exterior e que a autopiedade se transforme em compaixão. É a qualidade da clemência, desenvolvida com Netuno, que nos permite usar o poder de Plutão. Netuno tem relação com a mediunidade, ou seja, com a capacidade de captar os sentimentos dos outros à distância. Há também relação com o misticismo, encabeçado por atividades como yoga e meditação, que proporcionam o desenvolvimento de um sentimento de união com toda a criação e também oportuniza que nos abramos para a experiência que ultrapassa os sentidos, o ideal, a única forma de ser feliz satisfatória a Netuno. As artes também estão no território netuniano, como ferramenta para desenvolver o sentido universal da beleza e do amor. Contudo, é diferente da arte de Vênus, pois enquanto Vênus se agrada com o ritmo e a melodia, Netuno se agrada com a sensação, o sentimento que está implícito. Netuno também proporciona altruísmo, de modo que se pode trabalhar em prisões, asilos, hospitais ou mesmo se pode passar algum tempo nesses locais. Contudo, o objetivo é o confronto direto com o sofrimento e o desenvolvimento da compaixão universal. Quando falta a sintonia com Netuno, a apreciação da beleza fica restringida ao ego, ou seja, só é bom aquilo que tem relação direta com a pessoa. Vê-se nos outros os defeitos, ao contrário do verdadeiro idealismo netuniano. Pode surgir uma atitude de falsa santidade, a manifestação do complexo do Salvador, e também pode aparecer um tipo de complexo de perseguição, em que a pessoa acha que todos estão contra ela. O livro Os Astros Sempre Nos Acompanham
traz que Netuno traz à tona as emoções contidas e submetidas a repressões, e o resultado disso tende a ser explosões emocionais seguidas de alívio psíquico. O problema de maior relevância é justamente a vivência das angústias, dos medos e sentimentos simbolizados por Netuno. Algumas características que Netuno pode trazer a uma pessoa são espiritualidade, compreensão, sensitividade, devoção ao próximo, intuição, ideal, desadaptação do real, desilusão, confusão, escapismo e vícios. Segundo o livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, onde Netuno aparece no mapa natal é onde temos uma tendência a nos enganar e a enganar os outros, mas também é a área onde buscamos por um ideal. Em os astros sempre nos acompanham, a casa onde Netuno está fica sujeita a passar por experiências de natureza enigmática e pode gerar uma abertura para a realidade sensível ou o pavor de ser tomado por algo difícil de ser decifrado. Tende a ser a casa mais importante em termos de responsabilidade pelo crescimento interior da pessoa e por seu aprimoramento espiritual. Também há uma tendência à nebulosidade, escapismo e confusão. As áreas afetadas pelo planeta Netuno pedem trabalho de organização psíquica de modo a tranquilizar a alma e a fortalecer o espírito. A casa em que se encontra Netuno é onde a pessoa contata sua sensibilidade. É uma área da vida sujeita a fantasias e desilusões, onde a pessoa constrói seus sonhos e se os assuntos relacionados a ela forem bem resolvidos, as chances de realizá-los aumentam. Como Netuno é um planeta de geração, o signo em que se encontra tende a representar os sonhos de tal geração. Aponta o tipo de ideal com o que ela se identifica, alimentando seus sonhos, gerando arte e abrindo caminhos espirituais. O livro Conhecimento da Astrologia traz que o signo de Netuno indica a expressão cultural, criativa e espiritual da humanidade de tal período, e sua posição por casa mostra onde a pessoa tem que expressar seu potencial místico e sua inspiração, onde deve se devotar sem egoísmo, mas também onde pode se decepcionar e ser irrealista. Além disso, significa onde a pessoa pode fazer a transcendência. Quando o planeta está com bons aspectos, indica potencial para transmutação através de um ideal. A oração atendida, a purificação do organismo, a terapia encontrada na arte. De acordo com o livro Astrologia do Karma, o desafio geral de Netuno é aprender a amar sem pedir nada em troca, superar a sensibilidade pessoal e desenvolver a compaixão pelos outros, treinar a mente a focalizar a bondade potencial de todas as criaturas vivas, isso é uma visualização positiva, e assim superar a tendência ao cinismo e à orientação negativa, acautelar-nos contra a tendência de projetar os próprios pensamentos, sentimentos e atitudes nos outros, ou de identificar-se demasiadamente com os seus sofrimentos e dificuldades, abrindo caminho para a compaixão fora de hora, o sentimento de culpa e de martírio. Eu confesso para vocês que entender Netuno foi um pouco mais complicado do que eu achei que seria. Mas enfim, vamos lá, vamos ver alguma coisa. Do que fala Netuno? Fala de espiritualidade, arte, desilusão, escapismo, vícios, ideal, intuição, compreensão, sensitividade, devoção ao próximo. Então a gente pode fazer algumas perguntas com relação a Netuno quando a gente está olhando para o mapa. Algumas perguntas como essas que eu vou dizer aqui, ó. Onde que a pessoa é mais inspirada? São perguntas com relação à casa de Netuno, tá? Porque o signo de Netuno ele tem a ver com a geração. Onde que a pessoa busca por um ideal? Onde a pessoa pode sofrer desilusões? Onde a pessoa vai expressar mais a sua espiritualidade? Onde a pessoa pode ter comportamentos escapistas e tentar evitar a realidade ou mesmo enfeitá-la? São algumas dicas. O mapa que eu tenho aqui é do cantor Alice Cooper. Ele tem Netuno em Libra na casa 1. Do meu ponto de vista,
Netuno em Libra representa uma geração que poderia ver beleza nas uniões, na justiça, nas artes, na diplomacia, no amor. Uma geração com um ideal tipo paz e amor, é meu ponto de vista. E Netuno no ascendente geralmente afeta a pessoa em nível mais pessoal. Tipo, nesse caso, ele tem mais peso do que se ele tivesse espalhado pelo mapa aí em qualquer casa, porque ele está afetando a personalidade da pessoa. Então está afetando a forma como essa pessoa vê o mundo, está afetando as suas atitudes, as suas iniciativas, a sua aparência, por que não? Do lado positivo, essa pessoa tende a ter empatia pelo outro, talvez até uma compreensão do outro. A casa 1 é a casa da individualidade e a presença de Netuno aqui pode tornar um pouco difícil para a pessoa estabelecer os limites da individualidade dela, porque a casa 1 ela forma a personalidade, é ali que a pessoa vai criar sua personalidade, sua individualidade, sua autonomia, mas Netuno ele dissolve todas essas coisas, ele torna mais difícil, ele é como uma névoa ali, pode gerar algum desconforto para a pessoa nesse sentido. A pessoa tende a ser inspirada para ser ela mesma, ela tem uma conexão, uma inspiração, quando ela consegue compreender o lado positivo de Netuno, a vibração positiva de Netuno, aí ela consegue entender melhor a sua própria personalidade, no caso aqui. Como a casa 1 mostra a forma como a gente vê o mundo, o ascendente mostra aquela lente que colore a nossa visão de mundo, Netuno, nesse caso, pode gerar algum tipo de distorção da realidade. A pessoa pode fantasiar a realidade, enfeitar a realidade, pode ter mais dificuldade em enxergar as coisas como elas realmente são. Esse Netuno está fazendo parte de um grande trígono de ar, ligando ali o Urano e o Sol. Então eu entendo que essa pessoa é bastante inspirada, bastante criativa e bastante comunicativa, bastante original na forma de comunicar. Também é bastante livre, bastante humanitária também. Então o que a gente sabe sobre o Alice Cooper é que ele é realmente bem criativo, mas ele também possui, ou pelo menos possuía, comportamentos escapistas com relação ao alcoolismo. E daí eu peguei uma informação aqui, ó. Vincent é o nome real dele, né? Porque Alice Cooper é artístico. Vincent se casou em 20 de março de 1976 com a bailarina Cheryl, que fez várias apresentações com ele. Tiveram 3 filhos. E em novembro de 1983, a mulher entrou com pedido de divórcio devido ao alcoolismo do marido. Mas ela acabou desistindo e eles estão juntos até hoje. Fica aí aquela confirmação de que realmente, talvez até por conta desse Netuno aqui na casa 1, por conta de Vênus aqui em Peixes, na casa 6, regendo a casa 12, que é uma casa muito relacionada com esses comportamentos escapistas, com os vícios, enfim, talvez por isso ele teve essa tendência aí. Lembrando que essa é a minha percepção das coisas. Se você quiser deixar a sua percepção, sinta-se à vontade. Eu tenho mais um mapa aqui, que é o mapa do ator Arnold Schwarzenegger. Ele tem Netuno em Libra na casa 4. Tá aqui, ó. É a mesma geração que a gente viu no outro mapa. Netuno na casa 4 poderia indicar uma boa conexão espiritual com as raízes do passado, uma boa conexão com a ancestralidade. A espiritualidade pode ter feito parte da infância da pessoa, do ambiente familiar. Então, sobre isso, eu peguei um fato que ele já comentou, que ele ia à igreja toda segunda-feira. Então, a gente consegue ver que, pelo menos, ele tinha uma prática religiosa na infância. Netuno nessa área também traz um ambiente de confusão. Geralmente, onde Netuno tá, deixa essa coisa meio confusa, meio de ilusão, meio de fantasia. Então, sobre esse assunto, eu peguei apenas um comentário que tem disponível aí na biografia dele, que fala assim, ó: há relatos de que Gustav, que é o pai do ator, tinha uma preferência por Meinhard, que era o primeiro filho, o filho mais velho de 7 filhos. E o seu favoritismo era forte e evidente, o que resultou na suspeita de que o Arnold não era filho do pai dele, filho do Gustav, no caso. Então,
sabe, se deu para gerar dúvida, a gente pode atribuir isso ao Netuno, né? Porque, enfim. E o interessante é que a gente vê na casa 4 tanto a família dele na infância e a influência que a família fez nele, como também a família que ele forma. E ele manteve essa tradição de frequentar a igreja num determinado dia. Ele manteve isso. Então achei interessante trazer. Ok, eu peguei só esses 2 mapas porque Netuno já deu um trabalhinho aí para eu tentar entender, e então eu quis trazer só alguma coisa mesmo, só para dar uma ideia. Eu já tenho isso num outro vídeo, mas coincidentemente coube para esse vídeo também. Por coincidência, os mapas que eu peguei relacionando Plutão em Leão, Urano em Gêmeos, também coincide com Netuno em Libra. Eu achei isso bem interessante. Então aqui ó, tem o mapa do Jim Morrison, vocês podem ver ó, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos e Netuno em Libra. Aí o mapa do Jimi Hendrix também tem as posições, ó, Plutão em Leão, Urano em Gêmeos, Netuno em Libra. Detalhe, o Jim Morrison era o cara do The Doors, o Jimi Hendrix era um guitarrista muito famoso. A Donna Summer, Plutão em Leão, Netuno em Libra e Urano em Gêmeos. Ela também era uma cantora, mas ela era mais pop, se não me engano, disco, coisa assim. O David Bowie também, Plutão em Leão, Netuno em Libra e o Urano em Gêmeos. Brenda Lee, mesma coisa, tá? Vocês podem observar aí. A Janis Joplin também, uma cantora bem conhecida, bem famosa. Tá aqui, ó, Plutão em Leão, Netuno em Libra e Urano em Gêmeos. O Arnold Schwarzenegger, vocês podem observar as posições: Plutão, Netuno, Urano. Daí aqui do lado a gente tem o cara do Aerosmith lá, o cantor, né, o vocalista do Aerosmith, que é o Steven Tyler. Netuno aqui, Plutão aqui, Urano aqui. E por fim, 2 mapas brasileiros aí da Rita Lee e do Raul Seixas, com o mesmo tipo de configuração para os geracionais aí, a mesma posição por signo, na verdade. Então é só para a gente ver que interessante que é, né? Que realmente esses planetas eles marcam gerações. Eu achei interessante isso. Deu acaso de os mapas que eu peguei para exemplificar tanto Plutão quanto Urano coincidirem para Netuno. No mínimo interessante, né? Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. E até o próximo vídeo.